pecar contra ti, Senhor. E o Senhor essa semana começou a despertar algo. E eu queria compartilhar rapidamente o texto de Mateus, capítulo 11, Vitão. Nós temos a Melzinha num dia e o Vitão no outro. Deus abençoe vocês, viu? Vocês são uma bênção, cara. Vocês nos ajudam demais aqui, cara. Mateus capítulo 11, versículo 28 ao 30. Palavras de Jesus, nosso mestre, Senhor, e vai dizer assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei, o quê? Aprendei de mim. Vou repetir de novo: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Vamos orar ao Senhor? Vamos pedir graça, vamos declarar nesta noite liberdade. Senhor, Tu tens liberdade nesse lugar, Deus, para falar, para fazer o que o Senhor quiser, porque as nossas vidas pertencem unicamente ao Senhor. Nós queremos declarar nessa noite que nós amamos o Senhor. Declaramos também e confessamos ao Senhor que existe uma expectativa dentro do nosso coração pelo novo de Deus, por Teus ensinamentos, por Tuas verdades. Senhor, nos ajuda, Pai, nos ajuda a entendermos a Tua palavra, que o nosso maior e melhor professor, o Espírito Santo, nos ensine nessa noite a Tua palavra, a Tua vontade, e que sejamos convencidos, ó Deus, do pecado, da justiça e do juízo. O nosso desejo é que os nossos corações estejam totalmente descobertos, sem reservas, diante do Senhor, para que o Senhor faça segundo o Teu querer e segundo a Tua vontade. Em nome de Jesus, não permita, Deus, que nada, nenhuma resistência, sabe, nenhuma fortaleza, não permita que nada, Senhor, venha atrapalhar, Deus, Senhor, a nossa resposta, Deus, sabe, Deus, que nada venha nos impedir, ó Deus, de se jogar nos Teus braços, e saber que somos carregados pelo Senhor, cuidado pelo Senhor, como cantamos aqui, a cura é o Senhor, e que assim seja, em nome de Jesus, amém? Quando Jesus, Ele profere essas palavras, Jesus estava enxergando exatamente como é que estava o coração daquelas pessoas, dos seus ouvintes. Jesus sabia que aquele povo estava se sentindo esgotado, estava se sentindo oprimido, eles viviam uma opressão social, política muito grande. A Palestina estava sob o domínio de Roma, havia pesadíssimos impostos sendo cobrados de pessoas que não tinham condições, havia uma exploração muito grande, havia uma injustiça social, e as pessoas estavam vivendo ali sobrecarregadas, estavam sendo pressionadas, havia uma pressão. Quando essa palavra vem do sobrecarregados, isso mostra que eles estavam sobre uma sobrepressão muito forte, como se fosse uma prensa, sabe? A vida cotidiana daquelas pessoas não era fácil, e a religião, os mestres da lei, aqueles que conheciam a palavra e deveriam
pregar de acordo com como a palavra é. A religião, em vez de aliviar, parecia aumentar a carga daquelas pessoas, com um sistema rígido de muitas leis e tradições. A lei de Moisés já exigia um esforço para executá-la. Aí vem os mestres, os fariseus, com criação de várias leis que nem mesmo eles eram capazes de executá-las. Pregavam uma palavra da boca para fora, eram mestres que falavam somente da boca para fora, mas agir, testemunhar, executar aquilo que pregavam e falavam, passava longe deles. Essas pessoas, esses mestres, colocavam um peso, um jugo para o povo. E o povo, ainda no coração do povo, existia uma expectativa da espera do Messias. Alguém que viria, um guerreiro como Davi na mente deles, que viria libertá-los dessa opressão de Roma, que iria, com um braço forte derrotar o exército inimigo e libertá-los dessa opressão. Essa espera desse povo, uma espera longa e dolorosa, também deixava o povo angustiado e confuso. As pessoas viviam com culpa e medo de falhar diante de Deus, porque era apresentado para eles um Deus tirano. Portanto, as pessoas estavam cansadas e sobrecarregadas, e Jesus sabia disso. E é nesse cenário que Jesus aparece, oferecendo a eles algo que poderia marcar a vida deles. Jesus faz um convite, e o convite que Jesus fez naquela época é o mesmo convite que Jesus faz para nós nos dias de hoje. Hoje, nessa noite, eu tenho o privilégio de relembrá-los de um convite. É como se eu entregasse na mão de vocês um envelope com um convite, e quando vocês abrissem o envelope, lá está escrito: venham a mim, venham a mim. Você que está cansado, sobrecarregado, você que já não está aguentando mais viver dessa forma, você que muitas vezes tem questionado, tem orado e não tem obtido resposta, e isso já tem trazido uma frustração no seu coração, como você viu o William dizendo aqui: não, mas eu orava a Deus, mas Deus pedia espere, e eu continuava com dor, percebi isso aqui nele. Então você recebe um convite nessa noite, um convite de descanso verdadeiro para a alma, não baseado em regras e métodos, mas em um relacionamento pessoal com Ele, o Deus encarnado. Esqueci de soltar meu cronômetro aqui. E as palavras de Jesus parece que foram escritas para o dia de hoje. Você já parou para pensar? Como a palavra de Deus, ela se renova a cada dia. Porque quando eu olho para esse texto, para esse pequeno texto, no versículo 28, eu percebo que o descanso tem a ver em largar tudo e saber quem Jesus é. É feito um convite para estas pessoas. É feito um convite porque o verbo aqui está no imperativo. Então o convite, ele é pessoal, direto e urgente. É para hoje, não é para amanhã. O convite para mim, o convite para você, o convite para estas pessoas aqui era exatamente para aquele momento, porque nunca mais Jesus voltaria para esse lugar. Então é para agora, não é para amanhã. Então vinde, é uma ordem, mas é uma ordem expressa de um coração cheio de amor. Um amor que não acusa, um amor que não oprime, um amor que é um amor sacrificial. Ele estava ali por causa daquelas pessoas.
E Ele fez o que fez por causa de nós. Então a ordem é uma ordem em amor. E se olharmos para dentro do contexto judaico, não era uma tarefa fácil ir até Jesus. Por quê? Porque se você ler um pouquinho antes o contexto, você vai perceber que lá em Mateus capítulo 11, versículo 21, não precisa colocar, Vitão, existiam cidades que rejeitaram Jesus e a sua palavra, expulsaram ele. Corazim, Betsaida, Cafarnaum, rejeitaram o mestre, mesmo o mestre fazendo grandes milagres no meio deles. Como é que pode isso, gente? Jesus entra nessas cidades, faz grandes milagres, as pessoas contemplam o que Cristo fez, e quando Cristo prega o evangelho, um evangelho que mexe aqui dentro, essas pessoas rejeitaram. Agora imagine você tomar uma decisão de seguir Jesus dentro de uma cultura como essa. O que as pessoas iriam dizer? Se nós seguirmos Jesus, nós estamos declarando guerra contra quem? Roma. Contra quem? Os mestres e os fariseus, que crucificaram Jesus, instigaram o povo a crucificar. Então, vir a mim, atender esse convite, não é uma tarefa muito fácil. Tem a ver com renúncia, tem a ver com coragem. Para seguir a Jesus aqui, e sempre, tem que ter coragem. E o convite é feito. De dar uma resposta a esse convite tem a ver com vencer os preconceitos, tem a ver com vencer o eu, o ego, tem a ver com largar o que está fazendo e seguir, tem a ver com romper com o natural e procurar viver o sobrenatural, não o antinatural, mas o sobrenatural. Viver coisas novas, experiências novas. Eram pessoas que já estavam cansados da mediocridade, ou seja, do natural. E Jesus convida essas pessoas para o sobrenatural, algo novo, algo que eles nunca veriam. Estão entendendo? Que o vinde não é tão simples assim, dentro da cultura deles. Requer realmente reconhecer que do jeito que eu estou vivendo, vai dar ruim. Tem a ver com que, olha, do jeito que a gente está vivendo todos esses anos, se a gente continuar não vai dar certo. Ele está chamando para viver algo novo. Então o ir até Jesus tem a ver com um passo de fé. Tem a ver com querer descobrir quem Ele é. Provar e ver que o Senhor é bom. Se você não provar, se você não der um passo de fé, se você não acreditar nesse convite, nessa palavra, nunca desfrutaremos do sobrenatural. Continuaremos vivendo num fardo pesado, muitas das vezes entristecido, com um semblante fechado, porque o texto, a Bíblia vai dizer que um coração alegre formoseia o rosto. Então o que a gente mais tem visto nessa geração são pessoas cansadas, sobrecarregadas, esgotadas, e por causa disso, reagindo de forma hostil, ignorante, sem paciência, pessoas matando por qualquer coisa, brigando por qualquer coisa. Viver o sobrenatural, crer, acreditar, não no que eu estou vendo ou sentindo, mas fazer uma escolha pela fé, tem a ver em querer saber quem Jesus é. E quando Jesus faz o convite, vinde a mim, uma ordem, venham imediatamente a mim, ele não para por aí. Vinde a mim todos, a palavra é para todos, não é para um grupo específico, um grupo fechado, ou determinadas pessoas ou raça, não, todos, vinde a mim
todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Ou seja, vocês podem vir do jeito que vocês estão. Assim como aquela mulher foi trazida diante de Jesus, sabe, a mulher ali da prática do adultério, foi trazida seminua. Nós podemos ir até Jesus do jeito que nós somos. Às vezes, a gente está conversando, evangelizando na rua, e as pessoas falam assim, não, é que eu tenho um vício, então eu vou largar o vício para depois ir até Jesus. Não, é o contrário. Venham como vocês estão, porque nele nós encontraremos o refúgio, nele nós encontraremos o que precisamos para sermos totalmente transformados. Então a palavra é: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Agora presta atenção, e eu vos... Quem vai aliviar? Ele está dizendo aqui de algo jamais visto, jamais realizado por alguém. Ele está dizendo aqui, olha, não são métodos, não é uma receita pronta, nunca será o que você é capaz de fazer que vai te trazer alívio ou descanso. Não é no teu intelecto, não é do teu jeito, não é da tua força, não é pelo testemunho do outro, não. Sou eu, somente eu. Vocês jamais encontrarão descanso, esse descanso, se não for nele, se não for em Cristo. Somente em Jesus Cristo nós desfrutaremos de pleno descanso, mesmo diante de situações difíceis, e vocês vão perceber no texto por quê. Então no versículo 28, e eu vos aliviarei. Jesus aqui está mostrando quem Ele é, mais um dos seus atributos. O salmista vai dizer no Salmo 46, eu gostei demais desse salmo, porque vai dizer que Ele, Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é o nosso socorro presente no dia da angústia e da tribulação. É a certeza que nós temos, que no dia, todos os dias, Ele estará conosco, e aconteça o que acontecer, Ele está no comando, Ele está à frente. E quando nos deparamos novamente com esse texto que diz assim, olha, sou eu que vos aliviarei. Então isso nos mostra que quando nós nos encontramos nele, há descanso para as nossas almas. Mas Wagner, acabei de perder um ente muito querido. Wagner, eu fui diagnosticado agora com uma enfermidade. Eu não tenho palavras, eu não vou saber te responder. E tudo aquilo que eu puder fazer, eu não vou poder te ajudar. Mas eu conheço alguém que pode te ajudar. Porque Ele nos chama para viver não o natural, mas Ele nos chama para viver o sobrenatural. É coisa que o homem não pode fazer, querido. É a paz que excede todo entendimento humano. Quem é que pode explicar essa paz, se não for Ele? Quem é que pode explicar um Deus que diz assim, olha, eu vos aliviarei, não importa o teu problema, quando Ele chama a todos? É claro que Deus enxergava o coração de todos, e todos não tinham o mesmo problema. O esgotamento e o cansaço de todos não eram da mesma prática. Claro que não, eram pessoas diferentes, jeitos diferentes, personalidades diferentes. Mas a palavra é, olha, não importa o que está acontecendo, se vocês vierem até mim, vocês encontrarão alívio e descanso. É certeza que é isso que acontece conosco. Jesus aqui está mostrando quem Ele é, o que Ele é capaz de fazer. Ele é o alívio, Ele é o descanso para nossas almas. Não existe um outro lugar ou forma de descansar plenamente, se não for nele. Você crê nisso, querido? Não, mas você crê mesmo nisso? Porque isso já é motivo da gente dar soco no alto, como um gol do nosso time favorito numa final de Copa do Mundo. É a certeza de que aquele que nos chamou, aconteça o que acontecer, nos trará descanso,
nos trará alívio. Isso não mexe com você? Isso não faz você dizer assim, caramba, não é simplesmente um ir, tem muita coisa envolvida no meio. Isso significa que até a eternidade eu estarei seguro nele, descansando nele. Então o convite é para todos e não somente alguns. E o convite é para hoje, não é para amanhã. Seguir a Jesus significa voltar ao plano inicial de Deus para a humanidade. Essa palavra ela pode ser aplicada para aqueles que ainda não tiveram um encontro com Cristo, mas também pode ser aplicada para aqueles que estão vivendo já um tempo com Cristo, mas estão vivendo ainda esgotado, porque tem uma dificuldade de aprender com Ele. Então, quando Jesus fala, vinde a mim, Ele está dizendo assim, olha, venham, volte ao plano inicial de Deus. Quando lá no Éden, Deus tinha um relacionamento pessoal com o homem, e isso foi interrompido por causa do pecado. Quando Cristo pisa nessa terra como Deus encarnado, a proposta o que é? É voltar, redimir, redenção. O homem que estava afastado, o homem que estava condenado, Jesus agora chama, não somente para o alívio, mas para libertar de toda a escravidão do pecado, e resgatar esse homem, e dar o direito de viver eternamente de novo com o Pai. Então, o chamado não é simplesmente para largar e ir, mas também tem a ver com contemplar. Olha, Ele está me dando o direito, Ele veio até mim, Ele me chama pelo nome, Ele me conhece, Ele me ama. Uma festa em se encontrar com Cristo, que aquelas cidades rejeitaram. E aí Ele fala, né? Olha, talvez haja mais misericórdia com Sodoma e do Gomorra do que vocês. Não é isso? Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivesse operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com um pano de saco e cinza. E contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outros. Olha só que forte isso, porque Jesus passou e não voltaria mais, e eles não se arrependeram, eles rejeitaram a mensagem. Então esse vir até Jesus tem a ver com um estilo de vida inabalável, mesmo diante de situações que irão nos entristecer. O segundo ponto que eu quero destacar é que descanso em Cristo tem a ver com aprender, tem a ver com submissão total, porque não tem como você aprender se você não é submisso, se você não reconhece quem é o teu mestre ou quem é o teu professor. No versículo 29, vai dizer assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. Não sei se tu conseguiu aí, Vitor. Mas o versículo 29, ele vai falar de jugo. Jugo era uma peça de madeira usada para unir dois bois, o boi mais velho e o boi mais novo. O boi mais velho ensinaria o boi mais novo ali ao arado da terra. Olha só que lindo esse menino é demais, cara. É exatamente isso aí. Então o boi mais velho ficava de um lado e o boi mais novo do outro. Então, de tanto eles caminharem junto, o boi mais novo ia aprendendo exatamente como o boi mais velho estava fazendo. E por que Jesus se utiliza dessa palavra? Porque era comum no meio deles. Talvez no nosso não,
Mas um judeu, quando ele bate o olho, ele já sabe do que está se tratando. Então, jugo era uma peça de madeira usada para unir dois bois e fazê-los puxar juntos o arado ou a carga. E isso é tão lindo que o boi mais velho ajudava o boi mais novo a carregar o fardo. Ou seja, o boi mais novo não carregava o fardo sozinho. Ele era ajudado. E além dele ser ajudado, ele também era ensinado. E esse ensino prático fazia com que esse boi mais novo ficasse expert em todo o ensinamento. Não é lindo isso? Representava trabalho, obediência e submissão. Significado figurado no contexto bíblico da época. Jesus contrasta o jugo pesado do pecado e da religião legalista com o seu próprio jugo. O jugo de Cristo sempre será suave e leve, porque não é baseado em imposição. Ele faz um convite, e o convite é imediato, mas ele não impõe nada para ninguém. Não é baseado em imposição, mas é em relacionamento de amor e graça. É um relacionamento libertador e transformador, que nos livra em amor da escravidão do pecado. Ele mesmo ajuda a carregar os fardos pesados. Não deixa o discípulo sozinho. Nunca Jesus irá deixar você sozinho carregar um fardo pesado ou qualquer fardo. Jesus ensina o caminho de mansidão e humildade, diferente da dureza dos mestres e fariseus. No sentido espiritual, carregar o jugo de Cristo é aceitar, é reconhecer quem Ele é. Porque se não há reconhecimento, se você não reconhece Ele de fato como mestre, como Senhor da tua vida, vai ficar muito difícil você aprender dEle. Você pode aprender partes dEle, e essas partes, aquelas partes que é cômodo para nós, sabe? Mas aquelas que mexem com a gente, que mexem com o ego, com o orgulho, sabe, que muitas vezes nos faz nos humilharmos, ou nos leva, ou nos convida a nos humilharmos. É aí que entra se Ele é mestre ou não da sua vida. Carregar o jugo de Cristo é aceitar o seu ensino, é aceitar o seu senhorio, é aceitar o seu discipulado. E assim, consequentemente, você provará do descanso para a alma. No Evangelho de Mateus, jugo significa um compromisso de obediência, submissão e discipulado. Uma outra coisa que me chama a atenção, que o descanso no Senhor está ligado a aprender. Verbo também usado no imperativo. É para agora, é urgente, é uma ordem. Significa aprender por experiências. Isso significa que cada um de nós aqui, nós precisamos orar e desejar ter as nossas próprias experiências com o Senhor. Não adianta eu ouvir o William dizendo que teve uma experiência de cura. Não adianta eu ouvir um testemunho ou qualquer outra palavra, ou olhar para o irmão e dizer, olha como Deus é bom. É necessário ter experiências, ser experimentado por Ele. E isso tem diretamente, isso está diretamente ligado ao aprender, a reconhecer quem Ele é. Significa aprender por experiência, adquirir conhecimento como discípulo, de seguir o mestre. Já foi pregado sobre o discípulo aqui, mestre. Geralmente naquela época, o mestre, ele seguia à frente, andando naquelas ruas de terra. Então, enquanto o mestre andava seguindo aquelas ruas de terra, os discípulos seguiam atrás. E aquelas ruas de terra levantavam muita poeira. Então, essa palavra aprender por experiência tem a ver com a terra do seu mestre grudar todinha em você. E isso mostraria para as pessoas que você estava seguindo um mestre.
Não existe o evangelho sem submissão, sem renúncia, porque como acabamos de dizer, seguir tem a ver com largar tudo e seguir Jesus. Tem a ver de saber quem Ele era, o passo de fé, tem a ver com aprender, o conhecer. Não é apenas conhecer na teoria, e isso a gente fala muito para os adolescentes, para os nossos filhos, né? Filho, você tem lido a Bíblia? Amém. Tem orado? Amém. Mas está chegando a hora de ter experiências, sair da teoria, porque não é teoria que nos sustenta, é a experiência que nos leva a viver com o Senhor. A palavra, ela precisa ser lida porque precisamos conhecê-la, é um manual de vida para nós, e consequentemente, as experiências vêm. Não é apenas teoria, mas aprendizado prático de convivência e imitação. Porque quando você contempla um mestre, quando você contempla, por exemplo, os meninos aí, que gostam de jogar futebol, ele vai olhar lá o cara que é o fenomenal, os lances que o cara faz, as embaixadinhas que a graça que o cara faz com a bola, eles vão querer fazer o quê? Igual, porque aquele jogador é ídolo deles. Quando Jesus chama, vinde a mim, é esse contemplar do Deus encarnado, o Criador dos céus e da terra, que me chamou para andar lado a lado. Que privilégio nosso, de aprender com Ele, de fazer parte dos milagres dEle. Isso é lindo demais, e o nosso coração cada vez mais precisa, queimar por essas verdades, queimar por essas experiências sobrenaturais. Quantos aqui gostariam de viver experiências sobrenaturais, como a multiplicação dos pães, um exemplo, que Jesus faz e pede para os discípulos distribuir e depois recolher. Aqueles homens foram privilegiados de participar desses milagres, como eu e você também queremos. Não é apenas a teoria, mas Ele quer nos levar a um grau de intimidade maior, experiências maiores com Ele. Jesus não está te pedindo um estudo somente, e sim um discipulado de vida. E Ele vai dizer assim: aprendei de mim que sou manso. Olha que lindo isso. Manso significa manso, gentil, dócil. Significa não violento. Agora, presta atenção no que eu descobri estudando. Ser manso significa controlado, que se tem controle. Não está ligado à fraqueza, mas em uma força sobre o controle. Alguém que aprende de Jesus, aprende a controlar as suas forças, aprende a controlar as suas emoções, aprende a controlar a sua língua. É lindo isso, querido, porque essa força e esse controle não vem de nós, mas vem daquele que está nos ensinando a ser manso. Todas as condições para ser manso estão nele, e Ele quer nos ensinar a isso. Por isso que essa semana eu me senti muito mal comigo mesmo, porque diante de situações, sinceramente eu não era gentil. Não que eu estava xingando, eu não estava xingando, não estava espraguejando, não estava murmurando, mas o sentimento que gerou dentro de mim não era um sentimento gentil, não era um sentimento dócil. E o Senhor disse: aprendei de mim que sou manso. Daqui para frente, aqueles que disseram sim ao convite foram levados ao ensinamento prático de Jesus. Jesus, o Deus encarnado, tinha todo o poder, toda a força. E quando aqueles homens vieram prendê-lo, ele poderia muito bem ter se utilizado só um pouquinho da sua força. Mas ele mostra para os seus discípulos e para aqueles que estavam perto o controle total daquele que sabia
para que veio nesse mundo. Nós precisamos entender uma coisa com o Mestre: nós não somos desse mundo. Nós não temos que ser parecido com o sistema desse mundo. Nós somos chamados como servos para resplandecer a glória do Mestre, a glória de Cristo. E resplandecer a glória do Mestre tem a ver com ser manso, gentil, dócil, não violento, controlado, sabe, controlado que se tem o controle. Não está essa atitude, quando a gente vai pregar para algum casal e a gente chega para o marido e fala assim: cara, você tem que aprender a se humilhar para a tua esposa. Você tem que amar a tua esposa como Cristo amou a igreja. Como Cristo amou a igreja? Então a gente começa a dizer, né? Você precisa se humilhar, você precisa ser dócil, você precisa falar com doçura, tudo mais. E aí, acho que 90% dos homens vira para nós e vai dizer assim: mas se eu agir dessa forma, minha mulher vai montar em cima de mim, cara. Eu vou ser um tolo, vou ser um bobo, vou ser um bobão lá na minha casa. Por quê? Porque é uma mentalidade humana, uma mentalidade natural, porque o sobrenatural vai dizer que é no amor, é o amor que constrange, é você agir com doçura, com gentileza, não sendo violento, não querendo ganhar no grito, não querendo ganhar na força. E o texto de Isaías, Vitão, Isaías capítulo 53, versículo 3 até o 8, vai dizer assim que ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Você já foi rejeitado por alguém? Você já foi desprezado? Você vai conhecer que o teu mestre, se você já foi, olha só, o teu mestre, o teu professor, ele foi o maior de todos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer, sofrer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele levou sobre si as nossas enfermidades e nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Olha só, ele foi transpassado. Eu não sei se você consegue entender a profundidade desse sofrimento. Sabe, nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, humilhado, mas totalmente controlado. Não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda. Porque ele sabia para que ele veio. Talvez nesse momento ele enxergasse eu e você. E na decisão, voluntariamente, que ele tomou, vai valer a pena. Vai valer a pena morrer pelo Leandro. Vai valer a pena morrer pela Selma e pelo Valci. Vai valer a pena. Não abriu a boca. Aprendemos com o nosso mestre, que é manso e humilde. A mesma palavra aparece em Mateus 5,5, quando ele diz que bem-aventurados são os mansos. Jesus mostra que não impõe seu senhorio com dureza, com palavras duras, rígidas. Jesus não mostra o seu senhorio com gritaria, com ignorância, com resolver as coisas no braço. Mas ele exerce o seu ministério e o seu senhorio com doçura e acolhimento. Eu não sei você, mas essa semana, toda vez que eu me deslizei, a palavra que vinha era: aprender de mim, que sou manso e humilde. E essa palavra tão amorosa, muitas das vezes,
como se estragasse meu dia, sabe? E aí eu voltava para casa e falava: Senhor, como é que eu vou pregar uma palavra dessa se durante toda essa semana, de uma forma tão pequena? E aí ele fala: você ainda está no processo como eu e você, aprendendo dele que é manso e humilde. Talvez ainda nessa noite, ou amanhã, ou essa semana, você será desafiado a aprender dele que é manso e humilde. E ele vai dizer não só manso, mas humilde de coração. Aquele que, essa palavra humildade, humilde, é aquele que não busca os seus próprios interesses, não olha simplesmente somente para aquilo que está em sua volta, mas é aqueles que olham para dentro de si e reconhecem que não tem nada de bom para dar a alguém. Essa palavra humildade, ela está ligada exatamente a um estado de como se fosse um mendigo, entende? O mendigo, quando você encontra ele na rua, ele não tem nada para te oferecer. Então quando o Senhor diz: olha, seja manso e humilde, nós precisamos olhar no espelho para nós mesmos e descobrir que nós não somos nada, que tudo aquilo que nós temos é Ele que nos dá, como João Batista diz. Eu não sou Cristo, Cristo é Ele. E tudo aquilo que eu tenho de bom é do céu revelado, é dado. Porque quando nós achamos que nós somos os caras, quando nós achamos que nós estamos com razão e cheios de justiça, nós deixamos de aprender do Mestre Jesus. Porque tudo que nós temos vem dele. Nós não temos nada, nem o emprego que você está hoje. Eu queria dizer que não é mérito seu. Foi Ele que te preparou para esse momento. E tudo aquilo que Ele te deu, de alguma forma precisa voltar para Ele em adoração. O humilde está ligado a isso. Tudo que tenho vem do meu mestre, vem dos ensinamentos do meu mestre. E é tão lindo esse texto, que aqueles muitas das vezes que se intitulam humildes, e não são, como os fariseus e os mestres da lei, lembrando que Jesus está pregando aqui para esse contexto, porque os mestres da lei diziam que eles eram o cara, eles eram inteligentes, eles eram o dono da lei, eles conheciam a Torá, então eles diziam, né, em praça pública, é eles que filosofavam, que pregavam, que falavam, e Jesus conhecia o coração daqueles caras e sabia que aquilo que eles falavam era somente da boca para fora. Quando Jesus ele amarra esse texto e diz assim: olha, seja humilde de coração. Jesus está dizendo uma coisa maravilhosa, que aqueles que se titulam humildes, eles são desmascarados, porque o texto nos mostra a palavra coração, mostrando que não é só a aparência, mas é algo que vem do interior do adorador. Ser manso e humilde de coração, aprender isso com o Senhor, tem a ver não só com a palavra, mas com viver, ser experimentado por Ele. E quando muitas vezes alguém te fecha no trânsito, você já passou por essa aula e você vai dizer: abençoa esse rapaz em nome de Jesus, porque se ele está me impedindo de chegar naquele lugar, é porque o meu Senhor permitiu, é porque alguma coisa Ele está me livrando lá na frente, é porque alguma coisa Ele está preparando lá na frente. Quando alguém se levanta contra mim falando mal de mim, eu jamais vou reagir de uma forma natural, porque o meu mestre apanhou, foi cuspido, foi chicoteado e não abriu a boca. A minha justiça não pertence a mim nem a esse mundo, a minha justiça pertence a Ele. Ele é o meu advogado, é Ele que vai à frente das minhas causas. Quando eu quero fazer alguma coisa e alguém me impede, quando eu quero fazer alguma coisa, seja dentro ou fora da igreja, e alguém diz não, eu não vou ficar chateado. Por quê? Porque a igreja é do Senhor, a obra é do Senhor, tudo é do Senhor, porque eu estou aprendendo a ser manso e humilde, e essas oportunidades que Deus me dá é para ser experimentado, e não só ser experimentado, mas ser aprovado por aquele que está me ensinando todos os dias. É isso. Então ser humilde de coração está ligado aqui dentro,
há uma busca, um aprendizado, e muitas vezes nós não conseguimos ainda, estamos falhando. Tudo bem, a aula ainda não terminou, é a boa notícia. A aula ainda não terminou. Na verdade, a próxima aula será com ele. Não tem aquele professor na faculdade ou na escola, pelo menos no seminário tinha um professor que era o meu preferido, então quando tinha aula dele era aquela festa. A próxima aula é com o mestre. E pode ser daqui a pouco, ou amanhã, ou depois. Tudo que tenho vem do Senhor. E isso é tão lindo. Você gostaria de aprender essas lições nessa noite? Quando Jesus diz que é manso, humilde de coração, ele se apresenta como um mestre gentil, acessível, sem arrogância, diferente dos líderes religiosos. Jesus nos convida para uma jornada inesquecível, extraordinária, que mudaria e pode mudar as nossas vidas para sempre. Todos nós nessa vida teremos momentos difíceis a enfrentar. Teremos fardos. Vivemos num mundo de pecado. E só o fato da gente viver num mundo de pecado já nos traz um peso, um fardo. Temos medo de sair na rua. Temos medo, às vezes, de comprar algo. Pessoas fazem mal para você, falam mal de você, xingam você, enfim. Teremos fardos, nos sentiremos cansados, é verdade. Mas aqueles que aceitaram o convite, aqueles que já estão procurando viver um relacionamento pessoal com Cristo, aqueles que largaram as práticas antigas para viver o novo de Deus, terão sempre a ajuda de Cristo para carregar esses fardos. É como carregar uma geladeira bem pesada. Você sozinho, você não vai conseguir. E aí vem alguém, como o Leandro, por exemplo. Leandro, vem aqui, por favor. Vamos carregar essa coisa aqui que pesa 1 tonelada. Vem cá, grandão. Vamos dizer que o Leandro é Jesus, tá bom? E eu sou aquele que está carregando um fardo, mas eu estou orando, e isso aqui pesa 1 tonelada. Sobe aqui, grandão. Me ajuda a carregar isso aqui para ali, ó, por favor, ó. Pega aí na ponta. Vai amarelar, hein? Tudo, hein? Olha aí, tudo aqui. É fácil. Entendeu? Eu não estou fazendo nem força. Não estou fazendo nem força. De novo, vamos colocar no lugar. Obrigado, meu irmão. É isso aí. Boa. É isso, querido. Andar com Jesus, você não vai carregar o fardo sozinho. E até digo que a maior parte, o maior peso, com certeza, é Ele que vai carregar por nós. Uma vida com Jesus nunca vai significar ausências de fardos, e sim que você sempre será ajudado por Ele. E eu quero terminar aqui. Qual será a tua resposta nessa noite? Jesus, Ele convida eu e você. Vinde a mim, todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, e eu, o Mestre, vos aliviarei. A verdade é que os problemas continuaram lá, a opressão de Roma continuou, os fariseus continuaram colocando peso, mas a forma de lidar com Cristo é que fez toda a diferença na vida deles, na vida dos discípulos, e é o que fará toda a diferença nas nossas vidas. Quem está aprendendo de Jesus, com certeza absoluta encontrará alívio, encontrará paz interior, encontrará descanso verdadeiro. Só que aprender dele tem a ver com submissão, e muitas vezes a submissão, muitas pessoas falam, eu sou submisso somente a Deus, a homens não. Está errado. Porque muitas das vezes Deus vai usar pessoas, e a forma de você ser submisso, a forma de você se humilhar, está totalmente ligada ao seu próximo. Como cantamos aqui o primeiro cântico sobre comunhão. Não existe comunhão se não aprendermos de Cristo. Não existirá comunhão se nós não aprendermos a ser manso e humilde de coração.
quanto mais desejamos imitar a Cristo, a sua mansidão, a sua humildade, mais experimentamos descanso e transmitimos a outro. A comunhão com os irmãos tem tudo a ver com o descanso no Senhor. Amém? Queria orar com você nessa noite.